Então, boa tarde a todos, né? Vamos começar a nossa aula 4, nossa aula 4. Todos estão vendo, né? Tá. Nossa aula 4, que vai falar sobre o vagão 5 e o vagão sobre o vagão 5 e o vagão 6. Então, vamos lá. O que é o vagão 5? Antes de eu explicar o que é o vagão 5, vou botar para vocês escutarem a nossa introdução do vagão 5. Todos, se não estiverem escutando, vocês sinalizam para mim, tá? Olá, você chegou ao vagão 5. Está gostando da viagem? Esperamos que sim. Nós somos Elder e Maria Marta e fazemos parte da equipe do Expresso Chagas Virtual. Estaremos juntos ao longo de toda a sua jornada, te ajudando a conhecer o vagão 5, um espaço dedicado ao seu bem-estar. Sim, bem-estar é uma expressão bastante utilizada em nosso dia a dia, mas a sua compreensão foi mudando ao longo dos últimos anos. O conceito de bem-estar já esteve ligado apenas à saúde física, mas atualmente esse conceito se tornou ainda mais amplo. Ele está relacionado à percepção da saúde nos aspectos mental, emocional, social e físico. Nesse vagão, nós te ajudaremos a encontrar alguma forma de bem-estar, seja por meio de aromas, cheiros, fragrâncias que trazem memórias, ou então por músicas, músicas que farão você refletir sobre a sua saúde. E por fim, por automassagem, um contato com o toque em si mesmo. Sinta-se à vontade no espaço do vagão número 5 e boa viagem! Então, esse é o sexto espaço, né? O vagão 5, onde os participantes eles entram em contato com as práticas de bem-estar, como o nosso colega Elder mencionou no áudio, um dos integrantes da equipe do Expresso Chagas, aqui do Rio, né? E são práticas relacionadas a PICs, né? Algumas PICs que a gente aborda e se permitem a dar esses momentos, né? De alegria, de tranquilidade, né? Com momentos de música, canto, dança, automassagem, aromaterapia e arte-terapia. Aqui é para vocês verem os momentos que teve em Minas, né? Aqui foi em Belém, aqui também foi um momento em Posse, tá? Que a gente trabalhou o vagão 5. Mas antes de eu começar o que é o vagão 5, é importante a gente abordar um conceito, né? O que são PICs, né? São as práticas integrativas e complementares em saúde, recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doença, né, e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. As práticas elas foram institucionalizadas por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. Aí aqui são alguns exemplos de PICs, né? A gente aborda a aromaterapia, a gente aborda o reiki, dependendo do integrante da equipe, as plantas medicinais, e tem toda uma gama de exemplos aqui que vocês depois podem acessar o site e verificar os tipos de PICs, né? As atividades propostas nesse vagão, né? Inicialmente em 2019 tinha esse grupo de música, né? Música e saúde. Trabalhamos aromas, dança e autocuidado, exercícios físicos que promovem a saúde, né? A gente teve um trabalho com capoeira arte e algumas receitas com selênio para melhorar a imunidade e proteger o coração, né? Aqui do lado é um post da programação que a gente vai poder fazer quando as atividades estiverem consolidadas, né? Aqui é mais uma vez o que eu trago para vocês, a estrutura, como eu trouxe nas outras aulas, a estrutura de cada vagão, né? Tem que ter pelo menos o espaço, né? E a infraestrutura. Vai precisar de quê? Vai precisar de mesa, vai precisar de cadeira. Como é que vai ser o espaço da equipe do vagão 5? Vai precisar do quê? Né? Quais são as equipes e os pôsteres? De pôsteres, nós temos 3 pôsteres que a gente vai levar.
né? O sobre o bem-estar, o sobre música e outro sobre música, que música e saúde, né? As equipes que eu já vi com vocês um pouco é a de Limoeiro do Norte, né? Que tem essas oficinas que vocês estão pensando de chás com plantas medicinais, né? E a de Tabuleiro, né, com a sala sensorial, vendas, música e automassagem. Helder, eu coloquei no vagão 5, que ele é um integrante da equipe do Expresso Chagas, né, aqui do IOC, e ele integra o vagão 5 com a oficina dele de aromas, tá? E aqui são os equipamentos ou materiais necessários para cada vagão, né? Por exemplo, em 2019, um integrante fez uma automassagem, né? Então, ela utilizou uma coxa de retalhos, ela colocou uma canga para delimitar um espaço de conversa, né? É o pessoal de música, um violão, os instrumentos de percussão, né? A oficina do chá de limoeiro tem que selecionar quais plantas medicinais eu vou levar, né? Oficina de aromas, que o Helder sempre faz, né? Então, óleos essenciais, tem que ter o expositor dos óleos, tem que ter os frascos de perfume, né? Perdão. A gente utiliza sempre, busca nessa oficina os cheiros da região, nas oficinas que a gente trabalhou, em cada região a gente buscou os aromas tradicionais, mais os usados para fazer os perfumes, tá? Então, aqui é o básico da infraestrutura do vagão 5, tá? Aqui são vocês, né, em cada município. Então, se mudou, se estruturou, se pensou em outra forma, aí a gente pode até, vou abrir até um papo mais à frente, para a gente poder estar aprofundando, acrescentando informação aqui, tá? E aí a gente sempre pergunta, né, se vocês conhecem as PICs, né, se já trabalhou com elas em doença de Chagas ou outras doenças negligenciadas. Vocês podem responder aqui no chat ou também no questionário que eu vou estar disponibilizando no campus virtual da Fiocruz, tá? É importante vocês responderem a cada aula os questionários disponibilizados, tá bom? E quais são os cheiros da região? Quais são as plantas aromáticas da sua terra? Né? Porque quando a gente leva uma tecnologia social para poder ser adaptada àquela região, tem que adaptar os cheiros, as plantas, como é que vocês trabalham, o que de PIX vocês conhecem, tá? Para vocês se integrarem mais com o vagão. No primeiro curso que a gente deu, a gente perguntou se o pessoal conhecia, então 72,5% conhecem as PICs, né? E os tipos de práticas que colocaram, que era meditação, conhece o reiki, auriculoterapia, nós tivemos a auriculoterapia em Posse, em Goiás, aromaterapia, terapia do som, yoga, acupuntura. Quais são os cheiros da região? Então, aqui os cheiros foram diversos, de cada região, né? Caju, cheiro de especiarias, né? O pessoal do Nordeste conhece um tipo, o pessoal do Sudeste outro, vocês também vão conhecer. Podem apresentar outros tipos de cheiros, né? Colocaram açaí, que foi o pessoal de Belém, né? Raízes da planta, né? Cheiro de Mata Atlântica, o pessoal de Belém, né? Cajuzinho do Cerrado, tá? Então, cada região, uma característica, um cheiro particular. E é o foco desse vagão, trabalho com esses cheiros particulares, né? Para a pessoa entrar e fazer essa imersão nessa atividade com cheiros particulares. Aqui a gente apresenta as atividades, que é aromas, dança e autocuidado, com música, né? Esse aqui é um pesquisador da Fiocruz, que é o professor Márcio, que ele sempre dá suas oficinas de música. Aqui é a equipe dele fazendo automassagem, né? E eu vou apresentar para vocês o que é a aromaterapia que a gente desenvolve. Quem vai falar agora é o Helder, que é um dos integrantes da nossa equipe, tá? Odores dominaria o coração das pessoas. Esse é um romance literário. e viva a literatura, né? Pode passar, tá? Odores dominaria. Primeiramente, ele começa, né, a apresentação dele falando de um romance literário que se chama O Perfume. Aí ele começa. As pessoas elas podiam fechar os olhos diante da grandeza, do assustador, da beleza, e podiam tapar os ouvidos diante da melodia ou de palavras sedutoras, mas não podiam escapar ao aroma, pois o aroma é o irmão da respiração.
Com esta, ele penetra nas pessoas. Elas não podem escapar-lhe caso queiram viver. E bem para dentro delas é que vai o aroma, diretamente para o coração, distinguindo lá categoricamente entre atração e menosprezo, nojo e prazer, né? Ódio e amor. Quem dominasse os odores dominaria o coração das pessoas, né? De Patrick, em seu livro O Perfume, é um romance literário, né? Porque o vagão 5 e o vagão 6, ele trabalha o 5 com o bem-estar, né? O 6 com a percepção. Mas desde o 5 ele já trabalha com a sensibilidade, o bem-estar daquele visitante do vagão, né? Então, o que são os aromas, né? Aí aqui ele vai apresentar a oficina dele para vocês. Odores dominaria o coração. É um romance literário. E viva a literatura, né? Pode passar, Tânia, por gentileza. Então, fica aqui, né, já um questionamento para vocês também ajudarem a gente respondendo quais os cheiros da sua região, né? Sua região, já que a gente vai ter aí tantos expressos, será que esses cheiros podem ser diferentes? A sua localidade tem alguma planta aromática que seja característica? Porque o Brasil é diverso em planta aromática. Então, vocês podem escrever para a gente se tem algum cheiro que caracteriza a sua terra. Isso é importante para a gente saber também, porque vai ser aí uma ferramenta de trabalho para vocês, tá bom? Pode passar. E daí, por que trabalhar perfumes, trabalhar aromas, né? Primeiro, porque o perfume por si só, ele representa muito dessa junção de ciência e arte, porque é uma coisa a se pensar, né? O perfumista, quem planeja um perfume é o quê? É mais cientista? É mais artista? Ou é as duas coisas, né? Acaba sendo as duas coisas ao mesmo tempo. E quando a gente fala de perfumaria, a gente tem alguns poderes, né? Que é um poder, por exemplo, de evocar o passado, que é fortíssimo. Quem aqui já sentiu cheiro de ou bolo de fubá, cheiro de café torrado, cheiro de terra molhada, e a nossa memória é transportada para o passado. Então, a gente consegue isso com memória olfativa de maneira muito eficaz, né? Olha, já estou vendo as pessoas respondendo ali, orquídeas, flores, raízes, frutos, isso é muito legal. Realmente, tudo isso muito aromático, né? E não só a gente pode, com o cheiro, pessoal, ir para o passado, como a gente pode também registrar momentos que serão lembrados no futuro. Então, a gente tem esse poder muito forte de, com o cheiro, associar lembranças, associar e produzir a nossa memória olfativa. E, afinal de contas, isso está ligado muito com sensações, né, que a gente vai ter. Afinal de contas, a gente acredita muito no expresso que o nariz, ele é um veículo de bem-estar, ele é um caminho para a gente chegar no bem-estar. E agora, quando a gente fala ainda de um cenário de pandemia essa que tirou muita coisa da gente, né, às vezes entes queridos, tirou também o direito da gente sentir cheiros, né? Porque muitas vezes alguns pacientes que têm COVID acabam tendo perdas olfativas depois. Então a gente vai trabalhar também essa questão dos prejuízos. Será que a gente com os cheiros pode trazer benefícios para esses pacientes, né, que além de, né, estarem, né, com chagas, também podem ter tido algum prejuízo, né, por conta da Covid. Pode passar, por gentileza. E olha, patchouli, um cheiro maravilhoso. E aqui a gente tem uma outra proposta, além das executadas pelo grupo anterior, que agora a gente se aprofunda um pouco mais em perfumes. E essa é uma foto que foi tirada há poucos dias atrás na nossa exposição aqui no Rio de Janeiro, na Fiocruz, né? Então eu estou recebendo convidadas ilustres para se perfumar e aprender e sentir bem-estar com a gente. Pode passar. Eu vou dar aqui um geral para vocês. E, Tânia, se não me falha a memória, se você ir passando os slides, vai pontuar até o número 7. Porque cada uma dessas bolinhas tem um porquê. Então, essa é a mesa com a... Opa! Vocês estão escutando direitinho, né? Agora ele vai começar a falar o passo a passo da oficina dele, tá? Na atividade 1, esses a vocês. Então, vamos começar passando agora para o próximo slide, na atividade 1. A atividade 1, nessa mesa aromática, ela começa nesse tour pelos perfumes, perguntando ali para o nosso visitante para onde ele deseja viajar, porque o vagão 5 é meio mágico.
a gente consegue no vagão 5 levar a pessoa para vários lugares. Então, logo é questionado, porque afinal de contas algumas pessoas podem gostar mais de cheiros de madeira, outras gostar mais de cheiros de flores, né? Isso variar. Então, ali, logo no comecinho, quando a gente recebe o visitante, questionar: vem cá, quais suas preferências? Você gostaria que o seu vagão viajasse para onde? Faça por gentileza, Tânia, para a gente mostrar aí para os nossos companheiros, olha quanto lugar a gente pode ir. Então, logo no início, eu pergunto assim: você quer viajar para onde? Quer conhecer os aromas do Oriente? Quer viajar para dentro de uma loja de doce? Ou quer que o seu trem ande por um pomar de laranjas? E com isso, gente, é uma expressão muito grande de afeto, porque todo mundo tem seus cheiros de preferência. Então, a gente está ali preocupado com isso. O que você quer sentir? O que você gosta? Você tem apreço por qual desses aromas? E daí, com base, ali do lado vocês viram na foto anterior, que ele tem fichinhas. Ele pode escolher uma fichinha e isso guia a trajetória ao longo dos aromas que a gente vai apresentar para o nosso visitante. Pode passar. Depois que ele responde... Pessoal, vocês estão escutando o áudio? Eu preciso de uma confirmação de vocês, porque aqui está passando. Está tudo certo? Beleza. Disso, né? Eu começo então nessa etapa, que é a etapa número 2, onde eu vou apresentar para ele plantas in natura. Muitas vezes acaba que a pessoa pode não conhecer, né, alguns cheiros que são super tradicionais, mas não conhece a planta ali, né, in natura. Então aqueles frascos na linha de cima, eles servem para isso. E essa disposição nessa banqueta, gente, ela imita, né, simbolicamente a mesa de um perfumista, porque é isso que a gente quer remeter. Os perfumistas, eles têm vários frascos com aromas que eles chamam de notas. Isso é muito interessante, porque falar de cheiro é uma coisa complicada, então eles usam recursos da música. Eles chamam cada aroma de nota. Então ali a gente tem várias notas e nesse momento eu explico que tem notas, né, e cheiros que são naturais, que podem ser oriundos de planta. André, já vamos falar de quem é alérgico. Daqui a pouco eu vou te contar como que a gente faz. Ótima pergunta. E daí aqui a gente vai estimular ele olfativamente nessa etapa. Passa por gentileza, Tânia. Por exemplo, eu gosto de apresentar baunilha, que está tão frequente nos sorvetes que a gente toma, no achocolatado, muitas vezes tem baunilha, e ali é uma chance da gente mostrar para ele que a baunilha brasileira é uma planta nativa daqui e que é um gosto aí popular no mundo inteiro. Então mostra um pedacinho da fava da baunilha para ele conhecer. Pode passar. Depois, com base na resposta que ele disse, né, que o nosso visitante comentou que ele gostaria de viajar, eu vou escolhendo alguns aromas específicos e apresentando. Por exemplo, se ele disse que gostaria que o trem dele fosse para um jardim de rosas, eu vou pegar um frasco de jasmim, um frasco de rosa damascena, ou de uma flor exótica, que é o ylang. Próximo, por gentileza. Caso ele fale assim: não, quero que meu vagão vá por uma floresta. Daí eu vou priorizar outros aromas, como, por exemplo, pinheiro, o cedro. Então, com base nisso, a gente vai personalizando essa trajetória dele. Né? E daí, já que a gente está com extratos naturais, que são os óleos essenciais, que têm um poder terapêutico, afinal de contas, aromaterapia, a gente pode, por meio de inalação, já que é uma terapia que não é invasiva, né, a gente pode estimular algumas coisas. Quando a gente fala de Covid, a gente está percebendo essa perda de olfato associada à Covid, a gente consegue, eu vou botar aqui entre aspas, né, fazer uma fisioterapia olfativa. Como assim? O fato dele passar sentindo diferentes plantas, ele vai estar tendo uma percepção de diferentes moléculas, e isso exercita o olfato. Se discute muito atualmente essa questão de você trabalhar o olfato. Os odores dominariam um efeito neuroprotetor, o que ajudaria muito esses pacientes também que tenham tido perda olfativa. E é interessante, eu botei 3 opções aí, que a lavanda, né, que é uma planta europeia, é riquíssima em linalol, mas a gente tem também no Brasil, o pessoal do Pará é fabricante, assim, número 1 de pau rosa, que é riquíssimo em linalol, que abastece, inclusive, a perfumaria fina, né, do mundo todo. Então, a gente tem um cultivo tradicional do pau rosa, que é um óleo essencial que beneficia muito pacientes que tenham tido alguma perda olfativa. Pode passar.
Depois disso, né, que ele foi conhecendo, esse nosso visitante foi conhecendo os aromas individuais, a gente diz para ele também, né, que o perfumista vai escolher o frasco. Então a gente percebe a arte dos aromas, a arte no formato dos frascos. Então abordar perfumaria a gente aproveita muito o recurso. Esse daí é um lugar onde ele pode, com base no que eu estou mostrando, perceber que tem diferentes propostas de frasco. Eu até questiono, né, qual frasco você gosta mais? O que você acha que combina mais com os cheiros que você está sentindo? Né? E daí, a próxima atividade, né, nessa rota aromática, é mostrar para ele como os perfumistas trabalham. Então, eu já mostrei os cheiros isoladamente, e agora a gente fala um pouquinho de ciência também, que é o quê? O perfumista, ele precisa conhecer de ciência, precisa conhecer de arte. Então, ele vai planejar quais cheiros saem na primeira borrifada, quais cheiros vão ficar no seu corpo depois de 15, 20 minutos que você aplicou o perfume, ou aquele cheirinho que vai ficar na roupa depois de um dia que você aplicou perfume, foi trabalhar, que são as notas de fundo. Então, a gente fala um pouquinho aí de volatilidade molecular e como isso é usado dentro da perfumaria. Essas fichinhas, esses desenhos circulares que vocês estão vendo, a gente fez a impressão e disponibilizou. Então, conforme a pessoa dizia que gostava mais de um aroma ou de outro, a gente ia mexendo em cima de uma placa que representa nessa pirâmide aí que vocês estão vendo à esquerda. Pode passar, Tânia. Depois disso, né, como eu falei, finalizava essa parte com ele escolhendo, pegando aquele símbolozinho do frasco de perfume. E por fim, agora sim, a gente chega num momento onde a ideia, né, é que esse nosso visitante leve esse cheiro para casa. E daí a gente convida ele a se perfumar. Então fiz uma curadoria de 7 famílias olfativas que são importantes na perfumaria. Então a gente tem os florais, temos os orientais. Optamos por não trabalhar com marca, mas isso foi uma coisa muito interessante que aconteceu que eu quero dividir até com vocês. Porque vocês observam em frascos de perfume. Cada um desses perfumes é um perfume comercial. Então, por exemplo, esse aromático aí, esse amadeirado que vocês estão vendo, ele é um Malbec. Mas a gente não contava que era um Malbec. Ou tinha um Davon, a gente não contava isso. E daí ia convidando a pessoa a experimentar as famílias olfativas. Era muito interessante, porque algumas pessoas ficavam assim, meu Deus, que perfume é esse? Eu amei, e passava no corpo, porque a ideia era essa, né, que a pessoa se perfumasse, e muita gente começou a perguntar. Então, Tayana deu até uma dica, né? Ao invés de levar o frasco comercial, a gente anotou numa listinha quais eram essas fragrâncias contidas nesses frascos. Ficou até super divertido, né? Que eu falava assim, tá vendo? Aí tem Avon, tem Natura, tem perfumes que a gente consegue acessar. Então foi até uma atividade bem divertida. Pode passar que agora tem umas fotos desses frascos, né? Então, a gente fez a pirâmide e, por fim, eu mostrava ali, né, que o Brasil é um povo, a gente fala muito do francês, mas o Brasil se perfuma muito. Essa é uma obra chamada de Brasilescência, que discute o quão apegado aos cheiros o brasileiro é. O brasileiro, eu acho que é o povo que perfuma, assim, fizeram uma pesquisa, eu lembro dessa informação muito interessante, que me parece que é a população que perfuma mais cedo os bebês. Olha que interessante, né? A gente começa com na mamãe bebê e dá desde pequenininho estimulando as crianças a se perfumarem. Né? Então, por mais que a gente associe isso muito ao francês, o brasileiro é um povo que gosta muito de perfume, gosta muito de fragrância. Daí, aproveitando para responder a pergunta das alergias, André, acontece uma coisa muito interessante, que quando a gente faz perfumes botânicos, e tem até um livro aí de perfumaria botânica, que eu também levei, né, para os nossos visitantes verem, pode ser que a pessoa que tenha alergia a um componente isolado, ela não necessariamente tem alergia se, por exemplo, o perfume dela for feita com óleos essenciais. Isso é uma coisa muito interessante, um fenômeno que acontece. Um exemplo, né? Você pode ter alergia a uma molécula específica, linalol. Mas se você usar óleo de lavanda no seu perfume, fizer um perfume botânico, que a gente chama, muitas vezes os pacientes que apresentam alergia ao linalol não apresentam a lavanda, que é rica em linalol. Isso é uma coisa fantástica, que a gente verifica que o complexo molecular do óleo essencial ele é um tanto quanto protetor para a pele. Então, te convido, se você, né, é alérgico a algumas fragrâncias comerciais, a experimentar a perfumaria botânica, porque ela costuma ser muito gentil, né? E é isso. Daí a gente faz essa trajetória e o nosso visitante leva o cheiro em si, né? Ele se perfuma, passa isso no corpo e vai para, né, criando uma memória olfativa da visita ao vagão 5.
Então, vocês viram como funciona, né, a oficina de aromas, né, que é ministrada aqui no Rio pelo Helder, né? Então, vocês podem estar pensando se vocês vão adaptar, como é que vocês vão fazer essa oficina de aromas aí no Ceará. Começando qual é os cheiros do meu município? Quais são as memórias que eu tenho olfativas? Né? Começando a pensar no trabalho da sensibilidade daquele visitante, da memória que ele vai levar daquele vagão, tá? Outro... Pessoal, rapidinho, rapidinho. Pronto. Estão escutando agora? Pronto. Então, outra oficina que a gente fez foi uma oficina que é de capoeirarte, que a gente trabalhou os movimentos, a gente fez um trabalho de capoeira, quem fez foi Mariana, e aí ela trabalhou o quê? A capoeira. E a capoeira, ela produz, né? A capoeira também é uma arte na perspectiva que ela já adota na docência dela, né? A diferença que o trabalho que foi no norte de Minas, né, nas primeiras cidades que a gente foi validar, é o Expresso Chagas, é que ela traz os elementos de ciência para entender o funcionamento do corpo na capoeira. Né? Então, a diferença dos batimentos cardíacos, aí ela já traz o exercício físico, qual é a diferença. E aí eu trouxe um vídeo dela explicando rapidamente o que é a capoeirarte. Aqui é a segunda oficina que eu estou apresentando para vocês, do Vagão 5. Tudo bem, pessoal? Né, com todo cuidado, claro, em relação à saúde, mas a gente conseguiu desenvolver, conversar, a gente cantou músicas, a gente compôs músicas, né, sobre capoeira, chaga e saúde. E aí, a foto a seguir, né, uma mãe, uma responsável até entrou junto e participou com a gente, foi muito interessante. Então, na verdade, foi um primeiro momento, né, a gente acabou, a princípio eu só tinha levado instrumentos, e depois a prática ela surgiu como uma necessidade do campo mesmo. A partir dos instrumentos, a gente acabou criando, né, uma atividade com a escuta do coração, a gente desenvolveu, escutamos, né, na verdade, a gente ouviu os corações uns dos outros primeiro, e a gente praticou um pouco de capoeira e ouviu depois comparando essa aceleração, né, o aumento da frequência, na verdade. A gente conversou sobre por que isso acontecia, então a gente conversou sobre exercício e saúde, foi muito interessante, e tanto crianças quanto adultos, né. É isso. Tem mais uma, né? Aqui a Mariana apresentou rapidamente o trabalho da capoeira, né, no norte, em uma das cidades que a gente foi, no norte de Minas. A Mariana também tem a sua oficina do Vagão 2, que é Florarte, e essa capoeirarte do Vagão 5. Né? Aqui eu trouxe mais para vocês estarem vendo as diferentes dos tipos de atividades. Né? E aí, relembrando a vocês o trabalho que a gente tem em cada vagão e no trem como um todo, das 13 categorias cognitivas de Ruth Bernstein. Quando a gente trabalha com capoeira, exercício físico, e a gente trabalha com olfato, a gente está trabalhando memórias, a gente está imaginando cenas, a gente está sintetizando emoções, a gente está combinando sentimentos e sensações, a gente está pensando com o corpo, tá? Aqui é só para relembrar. E a gente está brincando, mas a gente está aprendendo brincando. E tendo empatia com o outro também, né? Aqui foi um cenário, né, que foi também no norte de Minas, do Vagão 5. Aqui foi o grupo que fez a oficina de música, ministrado pelo professor Márcio Mello, né, que é do Núcleo de Estudos em Arte, Cultura e Saúde, do LITEB, né, que é o laboratório que a gente pertence. Aqui todos os integrantes. Né? Aqui é o trabalho de aromas e autocuidado, como você vê aqui, como eu falei inicialmente, o material. As cangas que os meninos levaram, isso aqui foi no norte de Minas. A automassagem, que a Maria Marta também apresentou na sua oficina. A auriculoterapia, que nós tivemos em Belém, né? Perdão, tivemos em Posse. Né? Então, cada cidade depende da equipe que é formada e os tipos de PIX que vocês trabalham e conhecem e queiram adaptar, tá? Só mais uma vez. Aqui foi realmente uma oficina que ela fez com crianças, com os cheiros, com os óleos essenciais,
né? Esse aqui que ela está segurando é um vidrinho de plástico que ela pingava o óleo essencial e fazia um colar para as crianças levarem do vagão dela uma memória. Então, em todos os vagões, a gente dá uma lembrança, algo para o visitante, seja de conhecimento, seja de interação, né? Seja de óleo, seja de aroma, seja de percepção sua voz, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Então é só para vocês verem os elementos que a gente vai dando, tá? Aqui é mais uma vez a oficina da aromaterapia, que ela colocava o óleo, esfregava na mão e pedia que todos cheirassem para ver o autocuidado. Praticava os olhos para ter mais a calma, para poder ter uma concentração, um bem-estar. O bem-estar era um trabalho que era muito focado. Aqui são os momentos, né? Aqui foi no norte de Minas, tá? E aqui é como o Helder, né? No vídeo que eu já passei, ele já explicou, né, sobre os aromas, os perfumes e o bem-estar, né? E aí eu venho mais uma vez, quais são os cheiros do Ceará? Né? Vocês sabem os cheiros do Ceará? Quais são os cheiros que vão te lembrar o Ceará? Algumas memórias, não precisa ser o Ceará, algumas memórias, né? E aí tem todo um trabalho, né, que a gente tem de ciência e arte, porque tem ciência, né? Como vocês viram, o Helder falou da volatilidade molecular, como é que os perfumistas eles trabalham, né, os níveis de perfume naquele gráfico, da baixa intensidade para alta intensidade, né? Vocês também viram que tem botânica, né? Quando a gente também traz a ciência, e os momentos que serão lembrados quando você cheira uma lavanda, o que é que você se lembra, né? Tá? E o bem-estar em toda essa atividade feita nesse vagão. Aqui é aquela foto que o Éder mostrou, eu vou passar. Aqui é a estrutura do vagão dele, do vagão da oficina dentro do vagão 5, porque o vagão 5 ele pode ter várias oficinas, como eu mostrei para vocês. A do aroma, a capoeira arte, a da música, do stand-up. Pode ter várias oficinas retratando o bem-estar, tá? Então, aqui foi a estrutura que ele montou, como ele explicou também no vídeo. Aqui é o percurso que ele faz de acordo com a viagem que a pessoa escolhe. Porque a gente está no trem imaginário, então a gente vai ter que fazer uma viagem naquele momento, naquele vagão, né? Então, assim, é uma viagem os tipos de rota, pelo Jardim de Rosas, pela floresta, né? Que tipo de viagem? Que tipo de óleos essenciais, né? Como é que vai ser sintetizado num perfume, né? E aqui é um livro que ele traz de botânica para fundamentar, tá? Aqui são os passos, como a gente já mostrou, tá? Aqui são as viagens que ele faz. Vai pelo Oriente, para a floresta, por doces, é mais doce, é mais amadeirado. Como é essa sua viagem que você quer? E aí você vai nessa atividade. Aqui é o que a gente leva, né? Os óleos essenciais para dar os estímulos olfativos. Aqui, como ele já explicou, é a baunilha, né, com a fava, né, a baunilha com planta brasileira, mas a fava. Aqui são os tipos de viagem, né? Viagem de rosas, floresta, perdão, linalol. E aqui a perfumaria, né? Aqui é o trabalho do perfumista, como a gente já falou, da volatilidade molecular, das notas menores às maiores, e como é que vai ficar, em quanto tempo fica com a pessoa. E não tem só isso. Tem o que aquele perfume traz à pessoa, remete à pessoa, né? Tem perfumes que te remetem ao empoderamento, tem perfumes que te remetem à alegria, à tristeza, a uma memória. Que memórias são alcançadas com aqueles aromas, né? Aí aqui são mais fotos da oficina dele, como ele mostrou. E aqui é outra oficina, que ela foi, como eu já mostrei, ela foi realizada, né, no norte de Minas, com essa equipe de música, que eles fizeram música, um aquecimento, fizeram dança, fizeram alongamento, exercícios físicos de bem-estar, né?
que são todas as atividades com instrumentos de percussão, né? A capoeira arte, como eu já mostrei em vídeo, a Mariana, essa daqui, é uma das nossas integrantes da equipe, tá? Que ela fez junto com turmas, né, de crianças, adolescentes e adultos, né? Mostrando a importância do exercício físico, da capoeira e os batimentos cardíacos, e remetendo também à doença de Chagas. A gente traz o bem-estar e a gente contextualiza o bem-estar e a doença de Chagas, tá? Porque é um trem imaginário para falar da doença de Chagas, tá? E aqui é uma prosa, depois vocês podem ver. A gente fez paródias e stand-ups, né? Também para promover a diversão, promover o brincar, né? Vou ver aqui, passa para vocês. Vou ver se passa aqui para vocês. Vocês só me sinalizam se estão escutando. Ou se não. Estão escutando? Eu vi que todo mundo ficou se questionando aí, achando que era só da Jennifer. Tem a história da Jennifer aí do Tinder, comprando no Tinder. Então a gente, o Parasita também ouve essas músicas. E ele tem uma versão, eu não vou cantar a original porque eu não sei mesmo, de verdade. Eu só sei a versão que eu fiz aqui modificada, tá? Então, vou cantar a parte do Cruz, o Cruz estivesse cantando, tá? A história dele. O nome dele é Cruz. Você encontra ele no sangue. Podia ser bem para a garrafa. Podia ser no açaí. O nome dele é Cruz. O nome de quem? Tripanossoma cruzi. Vocês estão ouvindo e entendendo, né? Qualquer dúvida, vocês colocam aqui. Eu tenho ele no meu sangue. Eu pra cá bem direitinho. Com ele eu posso conviver. O nome dele é Cruz. Você encontra ele no sangue. Eu peguei foi na garrafa. Podia ser um açaí. O nome dele é Cruz. Eu tenho ele no meu sangue. Eu trabalho direitinho. Com ele eu posso conviver. O nome dele é Cruz. Você encontra ele no sangue. Eu peguei foi na garrafa. Podia ser um açaí. O nome dele é Cruz. Eu tenho ele no meu sangue. Eu trabalho direitinho. Eu posso conviver. Então, aqui foi a prosa, né? Vocês podem observar que a prosa a gente Só Dove tem o pH neutro para cuidar da sua pele, como ela gente merece. trabalha. Bora testar? Perdão, deu problema no áudio aqui. Então, a gente trabalha com a música, com essa paródia, com esse stand-up, que foi feita pelo Daniel Gibaldi, que também é no laboratório parceiro aqui da gente, LBI. Ele trabalhou a transmissão vertical do açaí. E onde está o T-Cruze, né? Como a gente mencionou no vagão 2. Sempre os vagões, eles se dialogam, como eu já falei, né? Não são vagões isolados. Tá? E aí a gente trabalha também com o bem-estar, com o exercício físico, as dietas cardioprotetoras indicadas pelo Ministério da Saúde. Aqui é uma seleção de leituras para vocês estarem dando uma olhada nas orientações profissionais da atenção básica, os tipos de grupo, verde, amarelo, azul, vermelho, tá? Eu não vou falar muito por conta do tempo, tá? Mas aí aqui fica o link para vocês darem uma consulta, tá? Aqui também são os alimentos, a gente aborda o selênio, dietas ricas em proteínas, vitaminas, tá? Tá bom? E com isso, a gente finaliza o vagão 5 e parte para o vagão 6, né? O que é o vagão 6? Sua voz. Opa!
Olá, você acaba de chegar no vagão Sua Voz. Aqui é o Helder. Oi, aqui é Rita. Você finalmente chegou ao último vagão do Expresso Chagas Virtual. Como foi sua viagem e quais vagões foram visitados por você? Em cada vagão é como uma grande sala, onde construímos com carinho cada detalhe. Os móveis são o nosso conteúdo e os aromas, as sensações que ficarão em sua memória. Sabe aquele cheiro de café bem quentinho? Pois é, sentimos quando embarcamos lá na estação La Sance e fomos recepcionados para dar início à nossa jornada. Então, podemos escolher por onde ir ou seguir na ordem dos vagões. Sabe aquele elevador com botões? É o nosso trem virtual, com acesso totalmente interativo. Pudemos conhecer a Associação Rio Chagas, aguçar a nossa observação a partir de inúmeras atividades, imergir em uma artéria gigante com a doença de Chagas, brincar com as obras de Portinari e aprender sobre os contextos sociais de saúde. Bateu aquela vontade de aprender brincando com ciência e arte? Em cada vagão, uma brincadeira e uma aprendizagem. E aqui nós queremos te escutar. Como foi a sua experiência com o Expresso Virtual? Deixem aqui seus registros dessa grande viagem. Até o próximo embarque com ciência e arte. Então, aqui é o vagão 6, né? Vagão da Sua Voz. Você acaba de visitar todo o Expresso, todos os vagões. Entra na associação, como a gente já ouviu nesse áudio, né? A gente faz um teste ou não faz um teste, mas participa de atividades de florarte. A gente desenha, brinca, vê sobre as doenças negligenciadas, a gente vê a casa, os peridomicílios, intradomicílios, a gente faz um bem-estar quando a gente entra na oficina de aromas, resgata a memória e entra no Sua Voz. O que é esse vagão? Tá bom, peraí, rapidinho. Então, o vagão 6, agora vocês estão me escutando? O vagão 6 é onde os participantes eles são convidados a conversar para expressar suas percepções. É um vagão da percepção do visitante, do participante do Expresso Chagas 21. A percepção dele, é o momento que ele vai deixar a voz dele. Em todo momento ele vai estar experimentando, ele vai estar vivenciando as atividades de vocês, mas é agora o que ele pode deixar também, o que é que ele vai levar e o que é que ele vai deixar, né? Não é só um momento de coleta, é um momento de registro da percepção, né? Então, aqui também a gente trabalha os certificados, tá? E as percepções. Aí aqui eu trago mais um pouco das algumas atividades que compõem o Expresso, o Sua Voz, né? A selfie com o Carlos Chagas, mas tem uma selfie com o novo pôster que a gente tem, que é Eu vou mostrar mais adiante, né? Aqui a gente tem essa escuta, né, das percepções desses registros, né, tá? E o certificado que a pessoa recebe depois de todo o percurso no trem. A equipe, né, que são equipes que tem que compor aqui, são as equipes que eu trouxe. Marília até me passou a quem vai ficar na equipe dela agora, né? Então, aqui são as atividades que vocês pensaram. Opa, porque acho que voltou aqui para o perdão. Espera aí. Voltou. Tá. Pronto. Aqui são as equipes, pronto, perdão. Aqui são as equipes do vagão 6, né, de Limoeiro, Quixeré e Tabuleiro, né? Então, Marília já me passou a equipe que vai ficar aqui, né? E assim, o que precisa o vagão 6? O vagão 6 ele precisa de um celular, de uma câmera, se tiver, ótimo. Se não tiver um celular, com um tripé e um adaptador, um microfone para poder não ter captura do ambiente, para poder capturar a voz bem, e os certificados impressos. Se no máximo tiver 2 pessoas, dá conta do vagão, 2 ou 3.
porque uma tem que ficar exclusivamente para o registro e outra para o certificado, tá? O vagão 6, ele é um vagão que ele comunica ao longo de todo o processo. Se pudesse, por exemplo, eu falei 2 ou 3, se ficarem umas 3 pessoas no vagão 6, tá bom, porque uma faz o registro de todos os vagões, né? Para poder também é uma percepção do visitante passando pelo vagão 1, outro pelo vagão 2, indo para o vagão 3, entrando no vagão 4, ele todo esse percurso, né? Mas o que registra a percepção em voz, né? O que recebe o certificado, e ainda tem um registro que a gente faz também dos vagões, que é um pôster que a gente tem, né, da uma escala de Likert, da avaliação da pessoa com relação a todos os vagões, né? O vagão que trabalha a síntese. Uma das categorias das 3 categorias que a gente sempre fala, esse trabalha a síntese, esse trabalha a empatia, esse trabalha as memórias, esse trabalha a observação que eles tiveram durante todo o percurso, tá? Então, os 2 pôsteres que tem são esses da escuta, né? Aqui você observa que tem o certificado, que tem também, caso a pessoa não queira dar o registro dela em áudio, em câmera, a gente também leva um questionário que a pessoa pode estar escrevendo as percepções. Aqui é o pôster da escala de Likert, que vai desde o gostei ao não gostei, e todos os vagões, que a pessoa pode deixar uma carinha, a pessoa pode deixar a sua impressão de cada vagão no vagão 6. O vagão 6 trabalha a síntese, tá? Aqui são a equipe de vocês. Eu sou além de eu estar na coordenação geral também do Expresso Chagas, esse é um vagão 6 que eu assumo também como responsabilidade, tá? Aí, esse vagão, a gente trabalha bem, é uma oficina que a gente está montando, né? Que a gente vai colocar em prática, que se chama o baú de Chagas, né? Por que o baú? Que a gente trabalha o baú baseado no baú de Candinho, do Cândido Portinari, que é um artista do modernismo, né? É um artista que trabalha essa identidade brasileira em suas telas, né? Que retrata as brincadeiras. E aqui eu trago o menino retirante que está com seu baú. O baú, no século XX, era onde eles guardavam seus tesouros, né? Eles guardavam os tesouros de família, fotografias. E aí a gente pergunta, seja no curso, seja na imersão, quais são os tesouros que vocês vão levar do curso? Ou quais são os tesouros que vocês vão levar do Expresso Chagas 21 aí no Ceará, aí em cada município? Quais são os tesouros que cada participante de vocês vão levar no baú dele pessoal, que é o baú interno deles, entende? Então, no primeiro curso, eles responderam, a maioria respondeu conhecimento, né, que ia levar conhecimento, a história que a gente trabalha, a criatividade, aprendizado, né? Mas, assim, para a gente levar e trabalhar com histórias, que é um vagão de percepção, a gente pergunta como é que vocês costumam estabelecer laços com as pessoas que vocês trabalham, né? A importância do estabelecimento de laços, dos afetos, para poder estar entendendo sobre isso. Muitos falaram que estabelecem laços com a conversa, com as experiências, com o contato, com o respeito, que é o trabalho que a gente tem da empatia, né? E como sobre a pergunta que a gente fez no curso passado, como é que você avalia suas atividades de trabalho, satisfatória, produtiva, tá? Então, assim, como é o vagão Sua Voz, como é um vagão que ele trabalha a sua percepção, a gente criou instrumentos de comunicação para deixar disponível a voz, né? Claro, de quem está autorizando essa imagem e essa voz. Lembrando que a autorização de imagem e de voz vai estar na estação. Quando a pessoa preencher a ficha de inscrição, já vai deixar sua seção de direitos e imagens. Então, está resguardado e já vai também assinar o TCLE lá na estação. O vagão Sua Voz, a gente já vai estar ok com seção de direitos de imagens, então podemos registrar a imagem da pessoa, a voz da pessoa, o impresso da pessoa, a avaliação da pessoa. Convido vocês a entrarem no Instagram,
na Expresso Chagas, observarem todos os registros que a gente teve das 10 cidades, incluindo o workshop que a gente foi na de vocês. Temos também no YouTube, tá? Então, temos depoimentos e temos registro das palestras. Aqui é o Vagão Sua Voz do Brasil, que a gente já atingiu 10 cidades, né? Ainda falta implementar na de vocês, né? A gente fazer o Expresso Chagas, mas com o workshop a gente já registrou a voz de vocês, né? Algumas vozes até. Como é que foi o workshop, né? Então, a gente teve a voz, né, de Belém, a gente teve a voz de Posse, a gente teve a voz de 5 cidades do norte de Minas, a gente teve a voz de Arraial e a gente já teve a voz do workshop aí de vocês que a gente foi no Ceará, em Limoeiro, na primeira vez em maio desse ano, tá? Então, é um registro da síntese da voz. Lembrando que ele é muito importante. Eu vi que tem uma equipe, que o Sua Voz ele é formado aqui por, deixa eu ver a equipe que é formada, agentes de saúde e assistente social e ouvidoria. Se tiver alguém na comunicação, também é muito importante. Se tiver como colocar alguém da assessoria de comunicação, alguém que saiba também trabalhar essa parte da comunicação e dos registros das percepções, também é muito importante para dar um auxílio, uma complementada na equipe, tá? Então, aqui são os instrumentos, aqui são as vozes registradas, né? Essa senhora aqui, não sei se vocês estão vendo o mouse, é uma visitante e participante do Expresso Chagas em La Sance. E aí, antes dela ir, ela falou assim: eu posso deixar a minha voz no Expresso Chagas? Eu não vou deixar, eu não posso ir embora sem deixar a minha voz aqui com vocês, né? Aí vou passar esse vídeo aqui para vocês, só um, por conta do tempo. Depois eu vou estar disponibilizando o link para vocês darem uma visitada, uma consultada melhor, tá bom? Só me sinaliza se estão escutando, tá? Essa aqui foi São Paulo, na verdade, foi de Espinosa. de São Paulo, Rio de Janeiro. Eu tô feliz por demais, aqui foi muito bom. Deixo os meus carinhos e o meu abraço. Fui muito bem tratada, graças a Deus. Fica meu beijo e meu abraço para toda a equipe. Obrigada, amo vocês. A Zenaide, Comunidade de Mingu, Espinosa. Essa aqui é a Zenaide, comunidade de Mingu, em Espinosa, foi uma das nossas visitantes do Expresso Chagas, né? E aí, eu apresento aqui, o certificado. Aqui, o certificado ele é adaptado, né? Aqui vocês estão vendo que é o de Minas, com a logomarca de Minas, mas em cada cidade a gente utiliza um certificado personalizado, adaptado, né? Em 2019, tivemos uma equipe multidisciplinar, composta também por psicólogos, né? Que fizeram a escuta sensível, e fizeram os registros em papel aqui, como vocês viram, a exposição das percepções dele no Expresso Chagas, tá? É um momento de muita satisfação, né? Aqui é norte de Minas, aqui foi em Posse, né? Aqui, como eu falei, que é o Eu Fui, onde a pessoa recebe o certificado e pode tirar fotos com o Dr. Carlos Chagas, e aqui sou eu em Posse, no vagão 6, e aqui é o banner que a gente leva para cada espaço delimitado, e com o QR Code do nosso site, né, que é o expressochagas.com. Aqui foi em Minas. Rita, por que vocês trabalham número numérico em Minas e não trabalharam o romano? O numérico a gente trabalhou inicialmente porque os pacientes eles tinham dificuldade em entender, então a gente colocou o numérico, mas hoje, em todo o Expresso Chagas, né, a gente está trabalhando o número romano, tá bom? Então, aqui é a certificação do pessoal, aqui é o certificado que vocês vão ter do Expresso Chagas, tá? Já está personalizado, do Ceará, né? Do Ceará e dos 3 municípios, tá bom?
Aqui é um convite que eu faço para vocês entrarem no site do Expresso Chagas, em cada vagão, tem as atividades, e se quiser deixar o registro por lá também, sejam bem-vindos, tá? E aí, vocês estão me escutando? Oi? Estamos sim. Então, tá, porque parou aqui, eu não fiquei na dúvida. Tá, qual é o sentimento que se vem à cabeça quando a gente fala de Chagas? A gente pergunta muito, né? É com relação à empatia, né? Como é um vagão que trabalha a síntese, então qual é o sentimento, né? Quando a gente fala de Chagas, a gente quer deixar ali uma história, a gente quer deixar um conhecimento. Aí, alguns já responderam que a maioria respondeu que é tristeza, né? Ainda temos muita tristeza, muito medo, mas a esperança também, ela permanece no sentimento dos visitantes e o acolhimento que eles participam. E a luta, claro, né, com todas essas ações que são lutas para a visibilidade de uma doença negligenciada, né? Aqui foram os registros em forma de papel, né? De como é que foi. Aqui a avaliação de todos os vagões que a gente fala, né? Um formato de escala de Likert, né? Como é que foi avaliado cada vagão, que gostou, que não gostou. Eu até recomendo de vocês, ou trabalhar com esses pontinhos, ou trabalhar com palavras também de cada vagão para colocar, para deixar a avaliação, entendeu? Então, outro material necessário aqui nesse vagão é adesivos, é papel, canetinha, tá? Além de equipamentos tecnológicos que eu falei para pegar o registro audiovisual, tá bom? Ó, para vocês verem como os registros foram diferentes. Aqui eles deixaram papel, aqui em bolinhas, tá? E aí, das 9 cidades visitadas, né? 9 cidades visitadas durante todo o percurso, de 2019 a 2022, 10 com relação ao workshop que a gente fez com vocês em maio de 2023. A gente teve um total, né, de 2.117 pessoas em Minas, 935 em Posse, 900 também em Belém, né, mais a presença do workshop de vocês, 41 atividades que a gente mostra. Contemplamos primeiramente 5 cidades do norte de Minas, mais Belém, Pará, Arraial em Piauí e Limoeiro agora, então são 9, atingindo 5 escolas e 3 universidades. E que a maioria dos profissionais, eles não sabiam que a doença de Chagas pode ter um tratamento, 81%, 52% pediram para fazer o teste da doença de Chagas, 20% dos que testaram encontraram resultado positivo e precisam ser incluídos em cuidados do SUS. Um dos legados participantes voluntários pelo Grupo de Promoção da Saúde, núcleos de associação de portador da doença de Chagas, empoderamento dos atores locais, formação que a gente fez de 255 participantes, 186 implementaram o Expresso Chagas e foram formados mais de 300 profissionais. E pesquisas em andamento, né, como tese de doutorado e dissertação de mestrados em andamento referente à implementação do Expresso Chagas, tá? Aqui foram alguns legados, né? E aí uma pergunta que eu faço desde o começo, né? Em seu território, você manteria todas as atividades daquele vagão? O que você manteria, o que é que você retiraria? Né? Por exemplo, vagão 5, vai trabalhar os aromas, o que é que especificamente vocês vão querer trabalhar? E sim, me perguntaram aqui no chat se o Helder ia levar os aromas. Sim, com certeza ele vai levar os aromas, Graciela. Ele vai levar o aroma com o baú, com os cheiros do Ceará, mas a gente também quer saber o que é que vocês vão querer fazer no vagão, em cada vagão. Eu, especificamente no vagão 6, eu fico curiosa como é que vai ser esse vagão 6. Se vocês têm tripé, se vai ter celular, quem é que vai estar, como é que vai ser a atividade, porque, como eu falei, o vagão 6, ele não é só a percepção em áudio. Vagão 6 é a percepção em escrita, com avaliação de todos os vagões, na escala de Likert. O vagão 6, ele é avaliação, que pode ser também pelo papel, se a pessoa não quiser na voz, e com a voz e com depoimento em áudio para poder entrar nos nossos canais. Lembrando uma coisa muito importante, rapidinho, só uma coisa muito importante que lembrar que nós temos nossa mídia social do Expresso Chagas,
Então, tudo o que é postado, uma das coisas do vagão 6 é a centralização de todos os registros ao longo do processo, seja antes, durante e depois, né? Então, tudo o que for postado pela equipe como um todo, de todos os vagões, em suas redes particulares e mídias sociais, não esquecer de marcar @Expresso Chagas, para a gente poder ficar conectado e fazer o nosso registro da sua voz digitalmente, tá? E aí eu finalizo falando que ciência e arte para nós, essa proposta, essa filosofia, essa perspectiva, né, em todos os níveis para a formação de cientistas e dos cidadãos, tá bom? Agradeço. Com isso, a gente encerra o vagão 5 e o 6. Abro para algumas dúvidas, tá? Quem está aqui tiver algumas dúvidas. Dúvidas também, seja em campo virtual. Eu não vi vocês acessando o campus virtual. É importante acessar e fazer as atividades para o certificado, tá, gente? E também para a gente estar pensando nas atividades de cada oficina. É isso. A gente tem 20 minutos ainda. Vocês querem falar alguma coisa? Oi, Rita, boa tarde. Oi, Deutirene, tá bom? Delcirene. Está podendo. Então, é isso. Pelo que eu entendi, então vocês vão trazer as oficinas de vocês e a gente junta com o que nós iremos fazer de atividades aqui, não é isso? Então, cada vagão, tipo, de aromaterapia, aí junta, no caso aqui em Tabuleiro, que a gente está pensando em fazer massagem sensorial. Então, vai ter esses dois nesse mesmo vagão, é isso? Cortou. Cortou? Tá ouvindo? Agora sim, agora sim. Pronto. No caso, o Helder vai levar a oficina dele. E a gente está pensando em fazer aqui a massagem sensorial. Então, fica as duas oficinas no mesmo ambiente, né? No mesmo E vagão. isso, perfeito, exatamente. Junto com aquele. Aí a gente monta um espaço com aquele banner que a gente faz, tá? Lembrando que hoje a gente vai enviar também a lista das necessidades que a gente tem. Peraí. Então, em cada vagão vai ter o que o Expresso Chagas já faz, né? Nas cidades, juntamente com o que a gente vai acrescentar, né? Isso. Isso, vai Pronto. ter, exatamente. Vai ter as nossas atividades mais integradas com a equipe de vocês, tá? Por isso que isso, tipo assim, é importante, como eu falei aqui, vagão 1, estação. Então, quem vai ficar na associação pode entrar em contato comigo. Vagão 1, então, estação e vagão 1. Vagão 2, pode entrar em contato com o Roberto, para poder ele tirar mais algumas dúvidas de equipamentos. Vagão 3, aí eu coloco vocês em contato com o Eric, com Tayana, com o Vinícius, para vocês ajustarem as atividades que vão ter em cada município, né? Vagão 5 também, com o Helder, com bem-estar, né? E o vagão 6 especificamente comigo, tá? Pronto, a Marília já está pedindo aí para você colocar os contatos, né? Que aí a gente Pronto. já entra em contato com os respectivos responsáveis, né? Pronto, se vocês quiserem, até a gente pode fazer só se vocês quiserem, um grupo de WhatsApp de cada vagão. Fica a critério de vocês. Poderia ser, mas eu acho que a gente pode passar o contato para quem vai ficar, que aí fala diretamente no privado, né? Eu Tá acho que bom, fica melhor. fica melhor. Pronto, Isso. era isso. Obrigada. Pronto, eu que agradeço. Mais alguma dúvida, pessoal? Não dúvida que a gente tem, a equipe é multi, sabe? A gente tem educador físico, fisioterapeuta, nutri, a gente vai envolver esses profissionais para fazer justamente essa parte do bem-estar. E também a oficina de chás, que é para
para ter. Aqui a gente tem um CVT que tem mudas, a gente vai tentar conseguir algumas mudas desses chás para que eles consigam levar. Isso aí que é em Limoeiro, não é isso? Peraí. Quixeré, Quixeré. É em Não Quixeré? tá isso, Peraí, deixa eu fazer aqui junto com vocês. Então, em Quixeré, é que vocês vão atrás de mudas, é isso? é, Então, eu vou colocar aqui. mudas não, chás, mas são consumidos. Mudas. De chás Uhum, mais consumidos aqui. tá, certo. Aí Pronto. também vai ter a parte da atividade física, dança e relaxamento, A parte de quê? da educação física, que Uhum. é alongamentos, Ah, da promoção legal. Tá. aí dicas de preparo com as nutris de alimentos. Uhum. Vocês têm com a nutricionista, né? Certo. Automassagem também com os fisioterapeutas. Olha o Levi aí falando. É Levi não, né? Automassagem. E avaliação nutricional também. E Esqueci de botar lá na avaliação nutricional. A gente vai fazer uma avaliação rápida, antropométrica com quem passar pelo valor. aham, Essa atividade a gente já faz comumente nos eventos. entendi. Graziela, né? Pronto. É que a Marília me enviou. Eu vou botar aqui, viu, Graziela? Graziela. Tá. Pronto. Perfeito. Pronto. Aí o que vocês forem E aí fica, adequando. Ah, né, aí fica o espaço para você, o Helder, trazer a parte da perfumaria. pronto, perfeito. Tá ótimo. E aí complementa super. Tá ótimo. Pronto. Ótimo, obrigada. Obrigada, Grazi. A tabela com os contatos eu vou passar para vocês, que Marília está pedindo, né? Peço, por favor, para me manter informada, tá? E mais alguma coisa, pessoal? Boa tarde, Rita. Oi, Levi, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Uhum, Bom, nós estamos aqui com um representante de cada vagão, né, do 5 e do 6. A uhum. Sandra Bessa está nos acompanhando também. Estava falando algo. Não sei se ela já regularizou, mas é um vagão que já está bem adiantado com as ações aqui, pensadas, né, no município de Limoeiro. Nós temos mais o rapaz que vai trazer aí as essências, né, que a gente não estava contando, não estava lembrando que realmente ia vir esse serviço, mas é excelente. Nós vamos ter degustação de chás e doação de mudas de plantas medicinais. Levi caiu? Estamos ouvindo? Não. Oi. Oi, Levi, pode falar as atividades? Pode falar? Bom,
Então, no vagão 5, a gente já tem algumas ações bem encaminhadas, né? Vamos ter também massagem terapêutica e estamos pensando em incluir uma roda de conversa aí com saúde física e mental. Uma ação que a gente estava pensando em estar discutindo no grupo se seria realmente possível fazer isso dentro do próprio vagão, mas por questão de espaço a gente ainda está vendo essa possibilidade aí. E o vagão 6, né, um vagão onde nós estávamos pensando em incluir a imprensa aqui do município, aí é onde entra a nossa angústia, que nós estamos vivenciando aí um momento de transição de cargos aqui no município de Limeira do Norte. Teve uma mudança de prefeito agora e estamos mudando todo o secretariado. E aí a gente está com alguns nomes que estavam responsáveis por esses vagões que irão ser substituídos. Aí acredito que aconteça aí nesses últimos dias, nesses próximos dias, uma desaceleração, né, dos serviços, mas já apresentei o Expresso Chagas hoje para a secretária e ela disse que vai acontecer, que vai tocar o serviço do Expresso Chagas no município. É só esperar realmente sair os nomes dos novos coordenadores aí, que ela iria incluir os coordenadores dentro do Expresso para que a gente possa estar Você viu? Não sei até onde vocês me ouviram. Eu tô com duas conexões aqui, uma no computador, mas aí eu não consigo falar no computador, né? Então, eu conectei no celular aqui para poder falar também. A internet fica caindo aqui de vez em quando. Mas, enfim, acho que vocês ouviram a questão da mudança do secretariado aí. A secretária já topou em colocar o Expresso para frente, já apresentei resumidamente o Expresso para ela. Quando tiver os nomes dos novos coordenadores, a gente irá apresentar e ela vai pedir a inclusão dos mesmos dentro do Expresso para que a gente faça acontecer o evento nos dias que já está programado. Perfeito. Então, você já apresentou a proposta e só aguardar os nomes dos novos coordenadores integrados no vagão, certo? Isso mesmo, isso mesmo. Tá bom. Perfeito. Mas Samara e Fabíola mantém, né? A Samara ainda continua com a gente. A Fabíola provavelmente irá deixar o carro. Ah, tá. Tá, beleza. Tá, beleza? Eu vou só atualizar aqui, tá? Marília me passou hoje a arte. Assim que a gente tiver esses nomes, aí eu atualizo para você aí, porque acredito que vai ter mais alterações, não será somente essa, certo? Aí eu Pronto. envio para você os nomes. Tá. Pronto. Porque cada pessoa aqui é bom a gente ter esse norte, porque para entrar em contato com representantes do vagão, para discutir oficina, atividade, para interagir, né? Tá? É por isso. Mais alguma dúvida? Pessoal, eu não passei aqui a lista de presença, mas eu vi que vocês colocaram o nome e o município. Depois eu coloco de novo lá no grupo, tá? Só para dar um okzinho de hoje, mas já anotei também o de vocês, a presença de hoje, tá? Então, chegou 3 horas. Acho que se a gente não tiver mais. Tem mais dúvidas ou não? Acho que a gente já pode encerrar por hoje, né? Então, a próxima aula, dia 24. Próxima aula, dia 24, já é outro momento, né? A gente acabou de apresentar
todos os vagões, né? Como a gente mostrou aqui. Vou abrir o calendário aqui para vocês. A próxima aula, são oficinas preparatórias da equipe de 17, né? Dia 17 a gente já fez aula 5, oficina preparatória da equipe local. Pronto, dia 24. Aí já começa com vocês, tá, pessoal? A gente se encontra nesse horário de 1h30 às 3 para poder a gente montar cada vagão, tirar dúvida, já tá preparando mesmo para implementar, tá bom? Pode ser? Então, até o dia 24, 1h30. Tudo certo? Tá bom, pessoal. Então, pronto. Até a próxima terça, tá bom? Obrigada. Obrigada, Marília. Obrigada, Levi. Obrigada, Grazi. Cláudia apareceu. Obrigada a cada um presente. Estarei à disposição também no WhatsApp. Acessem o campus virtual da Fiocruz, que vão estar lá essa aula de hoje também, e o questionário, que é importante, tá? Então, boa tarde aí para vocês. Obrigada. Até terça-feira que vem, dia 24, 1h30 aqui. Obrigada.